Olá, boa noite. Eu não aguento ficar longe de vocês, né? Mal terminamos a nossa sequência de lives, não aguentei ficar longe, voltei. Vamos falar hoje sobre uma questão que eu acho que chama a atenção de muita gente. Olá, Maeli! Chama a questão e causa estresse em muita gente, em muito paisagista, que é a relação paisagista e equipe de mão de obra. Queria saber de vocês, antes de eu começar a falar. E queria saber de vocês, olá! Como que é essa relação de vocês? Paisagista e equipe de mão de obra. A equipe de execução das obras de vocês. Vai tudo bem, tudo tranquilo, ou às vezes acontece algum atrito, às vezes acontece algum desentendimento ou alguma frustração. Verdade, teve dor de cabeça hoje com isso? Essa semana, um dos motivos de eu ter pensado nesse tema... Olá, Murilo! Um dos motivos de eu ter pensado nesse tema foi uma conversa que eu tive com um jardineiro essa semana. É a semana passada, não foi essa semana não, a gente já tá na terça-feira, né? Frustração é sentimento, né? Muitas vezes é mesmo. E uma conversa que eu tive com um jardineiro, ele fazia muito tempo que não prestava serviço pra mim. E ele me lembrou de uma vez que ele prestou um serviço e que me causou assim, foi logo no início de carreira, me causou um mal-estar, um estresse tão grande, uma frustração, né? Uma frustração por você querer que aquilo seja executado e a outra parte não corresponder. Então, depois dessa conversa, falei, eu tinha esquecido dessa parte, sabe? Pensei, se eu já passei por isso lá no começo da minha carreira, eu tenho certeza que hoje muitas pessoas ainda passam. Então eu falei, eu vou abordar esse tema da live. Eu tava morrendo de saudade de vocês daqui. Vocês imaginam como faz bem pra mim essa troca nossa, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Então vamos lá, né? Vamos começar. Então, me conta, Murilo, o que aconteceu hoje pra você? Qual foi o problema que você teve hoje com a equipe de mão de obra? Pra ver se tá alinhado com aquilo que eu preparei pra falar com vocês hoje. Eu até escrevi, né, no post algumas coisas que podem gerar esse estresse. Então, quando executa errado, quando a equipe não sabe ler o projeto e acaba executando errado. Nós não temos mais equipe fixa, eu também não tenho. Eu tenho equipe... É assim, eu não tenho funcionário fixo. Eu tenho 3 equipes que trabalham terceirizadas. Entendi. 3 equipes terceirizadas que acabam, eu sempre chamo elas, então a gente é como se fosse fixa, mas não são meus funcionários contratados. Fechamos parceria e não cumpriram. Nossa, que chato, mas eles não cumpriram o prazo, não apareceram. O que aconteceu? É um dos motivos que eu ia falar isso hoje. Não aparecer na obra. É complicado, né? Porque a gente contrata eles e esse aqui é o nosso nome, né? É nós que fechamos ali com o cliente, é a nossa cara que vai para bater com o cliente. É bem desagradável. Então vai estar de encontro que a gente vai conversar hoje. Então, o assunto principal, né? Como lidar com o problema que pode acontecer com a equipe de mão de obra e como evitar isso? Para quem tem problema, que eu acho que é bem comum, como evitar? Como tirar esse estresse todo que é a nossa cara, exatamente. É o estresse todo que gera, porque quando a gente tem a responsabilidade, é o nosso nome, é o nosso escritório que está lá, né? A nossa empresa que está ali para correspondendo. Se a equipe falha, automaticamente nós falhamos, porque a equipe é uma parte muito importante. A equipe de jardinagem é uma parte muito importante do nosso trabalho quando nós trabalhamos em execução. Talvez tão importante quanto o nosso trabalho a equipe de jardinagem, porque sem eles a gente não consegue executar. Então, eu já tive no início de carreira alguns... Não é atrito, não vou dizer atrito, porque eu sou muito ponderada nessa hora de lidar com as pessoas, né? Eu tento sempre muito manter a tranquilidade, a calma, para não deixar os ânimos se exaltarem. Mas eu sofri, pela experiência, muita falta de respeito no início da minha profissão. Onde que... Falta de conhecimento, lógico, eu estava começando, então eu tinha ainda tenho muito que aprender pela frente. São 18 anos ali
quase para os 19, mas eu sei que eu tenho muito mais tempo, muito mais coisa para aprender. Quanto mais a gente aprende, estuda, mais nós temos mais que aprender, né? Então imagine quando eu tinha lá meus 2 anos de formada. 2 anos em que eu comecei a trabalhar com paisagismo. Eu tinha muito que aprender. E acabava que quando acontecia a execução, o jardineiro falava assim, mas é assim que faz. Se você fizer do jeito que você está falando, não vai dar certo. O que eu fazia? Por insegurança, eu aceitava. Falei, então faz do seu jeito. Isso daí era do jeito que dava para fazer. Então foi muito estresse. Eu lembro hoje as angústias que eu passava por causa desse falta de, vamos dizer, problema de comunicação com a equipe. Então, quais são os problemas principais? Eu listei alguns problemas principais que nós temos normalmente e que geram esse estresse tremendo. Executar errado. Então, quando a equipe ela olha o projeto ou pelo menos ou finge que olha o projeto, você pergunta se entendeu, fala que sim, às vezes nem prestou atenção e acaba executando errado. Acaba não prestando atenção. Por que isso? Todo mundo tem seu jeito de trabalhar. Isso é uma coisa que nós temos sempre que respeitar. Sempre foi muito valioso para mim. Sempre quando ia iniciar qualquer tipo de atrito desse jeito, às vezes a pessoa pensava assim, você é paisagista, eu sou jardineiro, então meu trabalho não tem valor. Eu falava de jeito nenhum. Sem a sua execução, eu não consigo executar o meu. Então, são 2 trabalhos muito importantes. Só que tem que ser respeitado. Então, você sabe o plantio, você sabe como fazer, e eu sei a técnica de como utilizar da melhor maneira. Então, é a junção. Então, sempre tentei trabalhar nesse sentido dessa harmonia. A harmonia em que a pessoa entender que eu não estou sobrepondo de maneira alguma no trabalho dela, porém, é uma opinião, uma liderança que ela tem que acatar. Que naquele momento eu sou o líder daquela equipe, né? Eu sou a líder daquela equipe e são as minhas instruções que a equipe tem que seguir. Independente se aquilo faz parte do dia a dia dela, se é a maneira que ela executa normalmente ou não, né? Nós temos que saber disso. Quando, por exemplo, eu vou fazer a execução de um jardim, de um projeto, de um outro profissional, eu pergunto, como que você gosta que seja feito? Como tem algum processo que você queira, que você faça questão que aconteça? Tem alguma maneira que você goste, que seja feita o plantio? Tem algum produto especial que você queira utilizar? Eu sempre pergunto por quê? Porque ali é um conjunto. Eu tenho que respeitar a opinião daquele profissional que está me contratando também para execução. Para que o projeto dele seja executado de maneira mais primorosa. Então não adianta só eu seguir aquele projeto e não cumprir as orientações daquele profissional. Por exemplo, ele fala para mim que ele quer uma dracena com um braço só com um caule, ou então ele quer com 3. Sabe, exemplificações assim, ele prefere que use a terra misturada com adubo ao invés de colocar o substrato, ou ele prefere que, sabe, essas particularidades, cada um tem sua maneira de trabalhar, e cada um dá certo da sua maneira. Nós temos que respeitar e temos que passar isso para a equipe, que a equipe tem que entender isso também, que não é porque nós temos o nosso jeito de trabalhar que o jeito deles não vale, de jeito nenhum. Né? Até hoje, quando um jardineiro ele fala pra mim, olha, Maria Fernanda, normalmente eu faço desse jeito. Eu falo, nossa, que interessante, quando é diferente do que eu oriento. Eu paro, eu penso e analiso. Eu tenho essa umidade, nós temos que ter todo momento essa análise. Será que não custa tentar da maneira dele, da maneira que ele está falando? Será que faz sentido? Se eu percebo que tem sentido aquilo que ele está falando, eu acato. Por quê? Porque dessa maneira, quando a gente acata o que essa mão de obra está do nosso lado ali, fala, e simplesmente não fala, não, vai ser do meu jeito, quando faz sentido, né, tem lógica aquilo que ele está falando, uma relação melhora. A relação melhora, ou o sentimento que eles têm pela gente melhora. Eles percebem que não nós estamos na posição de liderança sim naquele momento, mas não é uma posição de superioridade, onde que eu mando e vocês obedecem, não, e sim uma troca. Naquele momento vocês vão seguir a minha orientação, mas sim, eu dou importância para aquilo que você sabe. Eu dou importância sim para que toda a sua experiência de vida, toda a sua experiência de plantio. Agora, se a pessoa fala, por exemplo, uma vez teve um jardineiro onde que ele plantava as mudinhas sem tirar o plástico. Então, conforme eu fui dispondo, né, distribuindo as plantas, eu vi que ele começou a plantar colocando plástico. Eu falei, olha, eu gosto que tire o plástico de todas as mudas na hora do plantio. Ele falou assim, mas eu sempre plantei desse jeito.
Eu falei, nossa, é verdade? Você sempre plantou desse jeito? Entendo perfeitamente. Ok, não tem problema. Só que vamos combinar o seguinte, hoje, para esse jardim, você vai plantar sem o saquinho, porque é a maneira que eu gosto que seja trabalhado. Depois a gente pode ver desse assunto, você pode me explicar o porquê que você planta desse jeito. Posso até pensar, fazer um teste num vaso para tentar entender como é que você faz, né? Você me explica como é que você faz para dar certo. Mas hoje, nesse jardim, faz do jeito que eu costumo fazer por gentileza, eu prefiro que você faça dessa maneira. Pronto, ele fez, ele entendeu. Eu não falei assim, tá, mas é o que eu quero é desse jeito. Não, porque a pessoa fica sentida, fica magoada e aí a relação não fica legal. Não vai trabalhar com felicidade, não vai trabalhar com prazer, vai trabalhar já desgostoso ou desgostosa. Então nós temos que sempre ter essa troca, né? Essa troca de gentileza e por mais que muitas vezes seja difícil, porque nós trabalhamos com serviço bruto, né? E muitas vezes as pessoas com quem a gente trabalha são brutas, não estão acostumados com a gentileza, não estão acostumadas com a gentileza, estão acostumados com a brutalidade, lidar com... A gente fala assim, parece como se fosse cavalo dando coice, um dando coice no outro, né? Não sei se na região de vocês é essa expressão que se usa, mas a minha quando a pessoa é muito grosseira, fala, parece que tá dando coice. Então, a gente tem que quebrar isso. A gentileza gera gentileza, parece um pouco de utopia, mas é realidade. Porque eu percebo que alguns profissionais, quando começaram a trabalhar comigo, era aquela brutalidade, ríspido, não respeitando muito, principalmente por ser mulher, que ainda acontece isso. Eu me imponho muito como pessoa, independente de ser mulher ou não. Eu me imponho muito como pessoa e como profissional. E exijo respeito por isso, mas de uma maneira tranquila e gentil. E então, às vezes primeiro dia, quando é uma equipe nova, um integrante novo da equipe, já vai meio ressabiado, um pouco com brutalidade, e eu vou conversando, vou mostrando que eu trato todo mundo de maneira respeitosa. Independente com quem eu estou falando, se eu estou falando com o dono da construtora, se eu estou falando com um colega de trabalho, se eu estou falando com uma pessoa que está rebocando a parede, se eu estou falando com um jardineiro, se eu estou falando com quem entregou as plantas para mim. Eu trato todos com a mesma gentileza. E eu percebo que eles vão mudando com o tempo. Na hora, até uns com os outros. Eu percebo quando eu passo por perto, eles iam daquela resposta grosseira, já mudam o tom. Então, nós temos que difundir isso, inclusive com a nossa mão de obra. Isso não perde respeito, viu, gente? Não se perde respeito. Não é porque a gente sempre tem que saber diferenciação. Ser gentil não é ser bobo, ser gentil não é ser mole, ser gentil não é ser compassivo, aceitar tudo, de jeito nenhum. Ser gentil é, quando tem um erro, pedir para ser corrigido aquele erro, porque nós estamos tratando com adultos normalmente, né? Pedir para ser corrigido aquele erro com educação. Então, explicar, porque, olha, eu preciso que você faça isso por causa disso. E pronto. Aí, se a pessoa insistir, falar... Eu vou pedir mais uma vez. Eu pedi uma vez pra você, talvez você não tenha entendido. Se você não entendeu, pergunta pra mim, que eu quero que seja feita dessa maneira. Se na terceira vez você vir que a pessoa continua fazendo da maneira errada, fala assim, o que aconteceu? Você não entendeu ou você não quer seguir minha orientação? Se ele falar assim, não quero seguir a sua orientação, porque é assim que eu sempre trabalhei. Daí você vai na maneira que eu falei pra vocês. Então explica, aqui nesse jardim eu preciso que você siga as minhas orientações. Nos próximos jardins que você fizer, com outros profissionais, que você faz do jeito que você quiser, ou da maneira que eles quiserem, mas aqui nesse jardim tem que seguir as minhas orientações. Você consegue fazer isso? Você consegue seguir essas orientações aqui hoje? Se ele falar, não consigo, eu falei, então olha, infelizmente você não vai conseguir, não vai dar pra você fazer parte dessa equipe hoje. Daí, nesse momento, eu chamo o chefe da equipe e falo, olha, a pessoa não quer seguir as orientações, que são imprescindíveis, ou você coloca ele num outro serviço que não demande de seguir minhas orientações, ou então você pode dispensar que não dá para trabalhar aqui, porque vai impactar totalmente no resultado final do meu trabalho. Então, nós temos como conversar, nós temos como lidar com isso, com essa relação que é trabalho cansado, né, gente? Então, às vezes eu ficava pensando, nossa, muita grosseria, mas eu me ponho no lugar. Eu penso assim, é um trabalho muito cansativo, exaustivo. Esse sol que tá muito forte, esse sol que tira a paciência de qualquer um. Então você imagina assim, você tá lá cansado, carregando peso, fazendo buraco, e de repente vem uma pessoa e fala assim, ai, muda eu quero essa plantinha daquele lugar, não desse. A pessoa, pensa assim, que saco. Ok, essa pessoa, tô aqui trabalhando, vai vir encher a paciência pra trocar, mudar de lugar. Então nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa e entender o que aquele momento ela está passando. Porque eu gosto muito de colocar a mão na massa. Eu
disponho as mudas, eu ajudo a colocar a casca nos canteiros, eu ajudo a fazer tudo o que tiver no meu alcance. Mas tem coisas que não, tem coisas que não dá porque eu tenho que resolver diversas outras coisas, ou eu prefiro deixar com que eles resolvam, como por exemplo, cavar os buracos, carregar coisas mais pesadas, etc. Então, se eu canso fazendo serviços mais leves, imagine eles pesados. Então a gente tem que entender não que isso seja justificativa para grosseria, porém, porque o respeito tem que prevalecer sempre, porém, nós temos que levar em consideração também o cansaço na hora de conversar com eles. Então falamos sobre executar errado, né? Quando a pessoa não escuta suas orientações ou quando não segue projeto. O não seguir projeto tem 2 poréns. Pode ser, primeiro, porque a pessoa não quis, e a outra porque a pessoa não entendeu. Então, isso é importante, sempre você ir mostrando detalhe por detalhe desse projeto, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de dizer que não entendeu. Por isso executa errado. Já tive um jardim que eu entreguei meu projeto todo detalhado. Só que antes, a gente vai aprendendo sempre. Eu não escrevia qual era o nome da planta, eu deixava representada e não escrevia a quantidade, por exemplo, de caixaria aqui em cada lugar. O que aconteceu nesse jardim, nessa execução? Era uma equipe nova. Falou, olha, aqui vai tal planta, que eu deixo bem desenhadinha para identificar qualquer uma. Ai, imagina, eu que agradeço por estar aqui e me permitir compartilhar com vocês. Faço isso de todo o coração mesmo. Me faz muito bem compartilhar. Isso mesmo, Marli, muitas vezes porque não entendeu. E aí o que então que eu percebi? Ele fez o projeto, colocou tudo errado no lugar. E aí, quando é uma equipe nova, eu fico o tempo todo. Quando é uma equipe que já sei como que trabalha, eu passo o serviço e vou para outra obra. Agora, quando é equipe nova, geralmente eu procuro ficar no lugar até perceber que entendeu tudo. Só que eu pensei que soubesse, eu saí. A hora que eu voltei, estava tudo locada, a planta errada. Eu levei um choque, eu falei, meu Deus do céu. Falei, não lembro o nome dele, falei, vem aqui um pouquinho, por favor. Falei, olha, aqui essa planta é tal. Eu vi que ele ficou sem graça. Falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entendeu o que é cada uma dessas plantas? Entendi. Falei, vamos fazer o seguinte? Falei, eu acho que eu cometi um erro aqui, que eu não escrevi o nome de cada planta, né? Com tanto carinho e respeito entre todos os personagens, sinceros desejos de sucesso e continuidade. Ai, muito obrigada, desejo igualmente a você. Muito obrigada. Então eu percebi que ele ficou, que esse jardineiro ficou sem graça por não saber. Aí eu conversei com ele e falei, olha, então eu vou explicar, eu errei nesse projeto e não ter colocado os nomes. Falei, me desculpa, só que aqui teve uma confusão de plantas, vamos posicionar de novo? Vamos colocar de novo no lugar? Aí que eu reposicionei tudo e tudo bem, finalizou. No final ele veio e falou, Maria Fernanda, falei, queria pedir desculpa pra você. Falei, por quê? Uma pessoa muito legal esse jardineiro. Falei, por quê? Falei, porque eu realmente não tinha entendido. Eu fiquei com vergonha de falar pra você que eu não entendi, mas eu não entendi. Eu tentei decifrar, mas não consegui. Falei assim, eu peço desculpa de não ter sido tão clara com você, porque e quando acontecer isso de novo, me fala. Porque você não tem obrigação de entender aquilo que eu representei. Por isso que eu pergunto sempre se entende. Você me fala, eu te explico sem problema algum. E assim foi, a gente se entendendo. Hoje ele entende meus projetos e entende tudo que eu falo. Uma belezinha, faz os canteiros do jeito que eu gosto, do mesmo desenho que eu faço, fica perfeito. Então a gente vai ensinando para que, não vou falar ensinando a mão de obra, vou falar assim, a gente vai treinando. Porque eles já sabem o que fazer. Só que nós temos que treinar, que eu quero falar muito sobre isso, nós temos que treinar a nossa equipe da maneira que a gente quer trabalhar. Porque eles não trabalham só pra gente. No meu caso, equipe terceirizada, não trabalha só pra mim. Eles trabalham com diversas outras equipes, diversos outros profissionais, e cada um tem seu jeito. Então nós temos que treinar a nossa equipe do nosso jeito. Isso pode ser durante a obra, se você for deixar o seu tempo ali pra você fazer esse treinamento, se é numa obra, primeira obra com eles, ou reservar um dia para isso mesmo, antes do início da obra. Já vou falar sobre isso, sobre esse treinamento. Um outro problema que acontece, né, que já uma continuação desse que eu acabei de falar, não entender o que é para fazer. Então, às vezes pode parecer claro pra gente a forma de trabalhar, de plantar. O que você planta primeiro? Plantas grandes, como árvores, palmeiras, depois nós vamos por arbustos, depois nós vamos para as plantas mais baixas, forrações e gramado, e depois o acabamento. Pra gente, isso é claro, nós que temos experiência na área, mas às vezes nem tanto, a gente sempre aprendendo, né? Mas
às vezes para essa equipe que está trabalhando nova com a gente, não tem clareza nisso. Sempre fez na intuição, mas nunca levou isso como um padrão. Nunca levou isso assim, é assim que se faz. Porque foi sempre na intuição. Então você precisa ensinar isso para ele. Melhor, vou trocar a palavra ensinar. Você precisa treinar isso para sua equipe. Treiná-los para que eles façam da maneira que você gosta que seja feita. Eu já tive um jardim, gente, isso aqui até me vem a cena na cabeça. Foi um dos, acho que foi um dos 10 primeiros jardins que eu fiz. Não tinha equipe montada, eu ia procurando jardineiros. Conhece um jardineiro? Conhece um jardineiro? Começo de carreira assim, né, gente? A gente vai lidando com as armas que a gente tem na mão, né? As ferramentas que nós temos na mão. Então eu ia perguntando, meu filho trabalha de jardineiro. Ele tem um amigo, precisava de 2, tem um amigo? Tem, então vamos lá. Ia buscar lá na casa, levava até no jardim, só que eles nunca tinham trabalhado de jardineiro. Eles tinham muita disposição, mas nunca tinha. Gente, pensa na pachocha que ficou aquele jardim. E eu, na inexperiência, eu não tinha ainda o padrão. Eu não tinha aquele padrão da ordem das coisas. Eu não tinha uma ordem de execução. O que executar primeiro, vamos vir do fundo pra frente, sabe? Aquelas coisas que a gente vai determinando, nós vamos construindo no decorrer do dia a dia, já percebendo como funciona. E era uma casa que era um terreno em declive, então era caída pra frente, assim, era caída pro fundo do terreno. Então tinha um jardim no fundo, era uma escadona que subia e jardim da fachada. E na minha experiência, ele começou a fazer um pouco aqui na frente, começou a fazer um pouco lá pro fundo, e daí começou a fazer sujeiras, tinha chovido um pouco, jogava barro pra cá, barro pra lá, sujou toda a escada da cliente, e não terminava nem o jardim de baixo, nem o jardim de cima. Resumindo, era um jardim de 2 dias de execução. Hoje, né, 2 dias de execução. Levou mais de uma semana. Os moços ficaram exaustos, porque era um tal de sobe e desce aquela escada, porque não tinha ordem de trabalho. Uma sujeira que ficou aquilo ali, que aí a gente teve acabado de lavar tudo, porque não tinha como entregar aquilo para cliente, de tão sujo que ficou feio. Sorte que a cliente não morava lá naquela época, então ela não viu o terror que ficou. A gente conseguiu entregar, mas foi traumatizante. Então, e aí assim comecei, sempre, toda vez que eu vou fazer, até hoje, né, tudo que eu vou fazer eu penso, como eu posso melhorar? O que eu poderia ter feito melhor, mais rápido, com mais agilidade, melhor em acabamento? Eu sempre pergunto, no que eu posso melhorar? Então eu comecei, né? A partir de sabores eu comecei a pensar no que eu posso melhorar. Que foi quando eu usei essa técnica, não sei como que vocês fazem, mas, por exemplo, se é numa casa desse jeito, eu sempre começo do fundo pra frente. Pra não ir trazendo sujeira de um lado pro outro, já vai de uma vez, né? Então, olá, Bárbara! Então, a gente já começa o jardim do fundo e vai terminando e vai trazendo aqui pra frente pra finalizar aqui e deixar tudo limpinho, tudo certinho. Mas antes não era assim. E a equipe não tinha experiência, então foi uma salada. Então, nós temos que mostrar, ver se eles entendem isso, né? Se eles entendem o que eles estão fazendo e como que a gente gosta. Outro problema, se recusar a executar um serviço. Como eu expliquei pra vocês, né? Que às vezes tem algumas pessoas que, por falta de respeito, por ignorância no sentido de não saber lidar com as pessoas, ou por uma pessoa que não aceita a opinião mesmo, tem que ser do jeito dela. Já aconteceu pouquíssimas vezes, mas algumas vezes aconteceu do jardineiro, como eu expliquei pra vocês, não querer fazer do jeito que eu tinha passado. Eu sempre faço assim. Olha, dicas maravilhosas, na lida é realmente difícil. E se nós não, Bárbara, se nós não tivermos esse olhar de entender um pouco, primeiro, né, sempre colocar a questão que respeita em primeiro lugar. Pensar sempre que por mais que nos tratem, primeiro impacto seja com grosseria, nós retribuirmos com a gentileza, fica cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E então a gente tem que tentar, nós temos sempre que buscar como fazer isso mais fácil, né? Porque com o calor, tudo, aquele serviço bruto já deixa difícil, então como deixar isso mais fácil? Então no caso da pessoa não querer executar o serviço que você passou, da maneira que você passou, é como eu expliquei pra vocês. Então como eu faço, né? Eu converso, eu explico novamente, olha, eu falei mais uma vez, deixa eu reforçar com você como eu gosto que seja feito. Reforço, na terceira vez eu chego e converso. Já passei 2 vezes pra você como que eu quero que faça, como que eu gosto que trabalhe. Mas eu sempre faço assim. Perfeito, não tem problema. Nos outros jardins você faz assim. Aqui nesse eu preciso que seja feito dessa maneira, com a maneira que eu trabalho.
e sei que a sua também dá certo, mas a minha é dessa maneira. Eu gosto de padronizar. Agora você tem que me falar pra mim se você consegue fazer dessa maneira. Se você falar que você consegue, tudo bem, você continua fazendo. Se você falar que você não consegue, aí não dá pra você trabalhar aqui hoje comigo. Você precisa fazer um outro serviço ou você pode desconsiderar esse dia, que não dá pra trabalhar, que eu preciso que trabalhe dessa maneira. Então, ao invés de chegar a falar bruto, né? O que você tá fazendo de errado de novo? Olha só que eu passei pra você não fez de novo. Não, isso vai criar um mal-estar, pode sair até perigoso. Eu falo, em obra, os ânimos são sempre exaltados. Pelo cansaço, pelo calor, por dinheiro, por tudo. Então, quanto mais nós conseguimos a gentileza, tornar isso mais harmônico, é melhor inclusive pra gente. Corre menos risco. Eu falo assim, eu não vou brigar com ninguém não. Vai que eu levo uma enxadada na cabeça e não volto pra casa. Então, eu procuro sempre ter essa tranquilidade, pelo menos manter, né, calma, essa tranquilidade pra sair tudo mais harmonia possível. E a última que eu marquei aqui, tem diversas outras, né, gente? Eu queria que vocês falassem mais pra mim o que acontece com vocês, o que gera estresse pra você com a mão de obra. Mas a daqui eu anotei, aqui, não aparecer pra trabalhar, que já comentaram, né? Esse é o X da questão. Esse acho que é o ponto mais que gera angústia. Em que você contrata, você deixa tudo prontinho e a pessoa não aparece pra trabalhar. Segunda-feira é o ponto-chave, né? Aí eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Eu mudei, eu falei assim, não adianta. Sabe quando você luta, fala, e é de segunda-feira que acontece o problema. Não aparece. Falei, não adianta mais eu ir contra a maré, né? Não adianta, eu vou me cansar muito ir contra a maré e às vezes o resultado não é do jeito que eu quero. Então eu parei pra pensar, como eu posso fazer pra melhorar? Sabe o que eu fiz, gente? Eu mudei meu cronograma. Antes eu começava de segunda-feira e de quinta-feira. Hoje eu mudei, hoje eu começo de terça e quinta meus jardins. Eu não começo mais jardim de segunda. Por quê? Segunda-feira é o dia que no domingo tem jogo de futebol, sai pra noitada, acaba tomando uns gorozinhos a mais, não acorda na segunda-feira e não vem trabalhar. E deixa a gente esperando e o cliente é muito bravo. Então, pra eliminar isso, na terça-feira normalmente eles vêm trabalhar com aquela cara lavada, nada aconteceu, não é assim? Acontece? Então já mudei. Não começo mais nada de segunda-feira, é de terça-feira que eu começo. Com a equipe terceirizada, como você consegue manter o trabalho? Vejo que eles não têm um compromisso, não correspondem e sempre deixam a gente na mão. Já passei muito por isso. Murilo, o mesmo problema aqui, Marli. Quando a equipe é terceirizada, o que eu faço? Eu procuro equipes que tenham um chefe. Nossa, já chegaram bêbados lá pra trabalhar também. Segunda-feira é o dia campeão disso, né, gente? É dia campeão. Então, por isso eu não eliminei. Eu não quero mais ficar estressada, eu não quero que minha profissão seja motivo de estresse, eu quero que seja motivo de alegria e de realização de objetivos e não de estresse. Então eu já mudei isso. E mudou da água pro vinho, gente, da água pro vinho. Isso é comum porque eles não se sentem comprometidos. Posso falar por 2 motivos que eu entendo, até mais. Vamos falar primeiro de 2 que eu entendo. Primeiro, sim, falta de comprometimento. Aí nós temos que entender o porquê dessa falta de comprometimento. Eu percebo que muitas vezes é por causa da baixa remuneração. Quando a gente contrata a equipe terceirizada, vou falar um exemplo de uma equipe que eu sei que me passou isso e eu não fiquei contente. Então, uma equipe que trabalhou comigo, eu pagava para eles R$150 por dia, trabalhado. Era 1, 2, 3, 4, por número de pessoas que fossem trabalhar para mim no jardim, era R$150 por dia. Independente se era para o chefe ou para os funcionários. Até que um dia eu precisei fazer um contrato de serviço com eles e de ir para uma construtora e eu precisei colocar de cada um o valor que estava sendo pago. Porque eu não podia colocar R$150, porque eu sabia que o chefe deles não pagava 150, né? Por tudo. Eu concordo que ele cobra um pouco a mais porque ele gasta combustível, dele a responsabilidade. Se alguém da equipe faltar, ele que vai lá se entender comigo. Como em qualquer lugar, quando você assume a responsabilidade pelo serviço dos outros, você ganha mais por isso. Mas, então eu tinha que pagar o valor, colocar o valor normal. E daí eu descobri que ele cobrava R$90, ele pagava R$90 pro que era mais comprometido e R$70 para os demais. Alguns eram até 60. Então ele chegava a ganhar R$90 por cabeça. Eu achei muito, sabe, gente? Eu achei muito. Eu achei assim. Se vou cobrar 20, 30, até 40%, eu acho
tá justo diante da ferramenta dele, até 50% às vezes talvez, é ferramenta dele, é combustível, é o nome dele, é ele, né? Ele que tá sendo responsável por tudo, a responsabilidade dele. Mas eu achei que foi muito discrepante, eu achei que foi tá sendo muito pago, muito barato. Eu achava caro, 150 na época, para pagar. Porém, eu achava que R$60, 70, 90 era muito barato para pagar pelo tanto que eles trabalhavam. E é por isso que eles se sentem desmotivados. Então, eu conversei com o chefe deles e falei, olha, pensa bem, eu sei que você tem seus custos, mas dá uma melhoradinha nesse valor, porque senão você não vai... Porque ele tava reclamando pra mim que não conseguia encontrar gente para trabalhar. Falei, por causa do valor que você tá cobrando. Quanto que dá isso por mês, uma pessoa que ganha R$60 por dia? Vai dar R$300 a semana, vai dar R$1.200 por mês. Isso sem benefício nenhum, né? Porque não eram registrados. Então você pensa assim, para trabalhar duro, acaba desmotivando. Acho que fiz a conta certa, né, gente? R$60 por dia. Acaba desmotivando. Então, você tem que fazer esses ajustes. Muitas vezes a falta de comprometimento é pela falta de incentivo. Então, como você pode incentivar? Às vezes a coisinha que a gente faz primeiro, um treinamento. Eu sugiro vocês fazerem o seguinte, um treinamento com essas equipes. Vocês chega, ou se pode ser no primeiro dia de trabalho que eles forem fazer pra você. Falou, gente, agora eu vou explicar pra vocês como que eu gosto de trabalhar, como que eu gosto que a minha equipe trabalhe nos meus jardins. E já faz uma lista. Eu sou cheia das listas do checklist, pra não esquecer nada. Faz uma lista de como que você gosta que trabalhe. Treinamento. Isso, às vezes a palavra treinamento sugere que é uma coisa cara, que precisa de uma empresa especializada em treinamento, mas não, é você mesmo que pode fazer isso. Você ou seu funcionário que seja mais capacitado ali na sua empresa, que já saiba da maneira que você trabalha, pode fazer esse treinamento com os mais novos. Então, você faz um treinamento assim, eu vou explicar para vocês como que eu gosto. Então, a ordem de plantio, palmeiras e árvores, arvoretas, arbustos, plantas menores. Então, a ordem de trabalho é sempre essa, a ordem de plantio. E a pedra por último. Já teve jardineira que queria colocar o pedrisco antes de ter finalizado de plantar moreia, por exemplo, no jardim. Então, antes de finalizar de plantar as plantas mais para trás. Então, às vezes a pessoa está começando ali naquele dia, não tem noção, né? Não sabe mesmo como fazer. Então, você precisa explicar. Aí você pode explicar também como que você gosta de colocar os pedriscos. Eu, por exemplo, quando eu vou colocar pedriscos num jardim, então eu faço canteiro e eu vou colocar os pedriscos. Eu tenho pessoas que já colocam o pedrisco direto na terra. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu percebia que quando eu tinha na minha casa, por exemplo, eu via em alguns jardins que eu passava de clientes, você coloca pedrisco, fica sujo, encardido e cheio de terra. Coloca mais pedrisco. Então ficava aquela camada gigante de pedra, pedregulho e sempre tendo que repor. Falei, mas não tem lógica, né? Então lá fui eu na minha análise no final do dia, o que eu posso fazer para melhorar isso? E aí eu pensei, hoje já está muito bem difundido isso, as pessoas usam muito, mas quando eu pensei, quase ninguém, quando eu falava isso, a pessoa falava que era loucura. O que eu comecei a fazer? E eu faço até hoje. Eu uso manta, bidim, coloco uma camada de areia e aí sim eu coloco o pedrisco com a pedra. Dura, ó, anos sem precisar repor. E fica sempre bonita. O seu jardineiro começa no seu primeiro dia, pode ser que não saiba. Pode ser que ele esteja acostumado a jogar o pedrisco direto na terra. Então você tem que avisar. Você tem que explicar. Então, esse tipo de treinamento. Treinamento como, por exemplo, que eu falei pra vocês que eu acabei adotando. Começa sempre do fundo pro começo, pra frente. Pra já terminando e deixando limpo. Terminando trazendo a sujeira pra fora. Pra não ficar no ida e volta num jardim. Olá, boa noite, tudo bem? Desisti de terceirizados. Hoje conto com equipe própria, bem remunerada e treinada por mim. Perfeito. A constância de muitos trabalhos bem executados banca isso fácil. Minha dica. Exatamente. Realmente, quando você tem um número de execuções que são, vamos dizer assim, constantes, que demandem essa mão de obra cada vez mais especializada, e que você perceba que você não conseguiu encontrar equipes terceirizadas que dão dor de cabeça, a melhor opção sim e se o seu faturamento ele vai conseguir absorver esse custo, a melhor opção sim são os funcionários. Mas nem sempre é possível por causa da falta de constância. Uma ótima opção é a gratificação pós-obra, tipo, olha, isso aqui é pra você, pela dedicação.
ótima, muito bem pensado, uma ótima solução. Isso incentiva a ser cada vez melhor. E essa gratificação, ela não precisa ser só em dinheiro, né? Ela pode ser qualquer outro tipo de coisa. Você pode... coisas que agradem, que vão ser úteis para ele. Se for dinheiro, melhor ainda. Mas, às vezes, uma coisa simbólica que você dê, faça um bem para ele, pessoal, melhor ainda, né? Assim, perfeita a sua dica. Perfeita a sua dica da gratificação por obra. Perfeita. Obrigada, viu? Ah, que bom que você está adorando. Então, com relação a ser equipe terceirizada ou funcionários, né, de funcionários fixos, quando você tem uma constante, nós sempre levamos lanche durante a tarde também. Perfeito. E aquele refrigerante gelado? Refrigerante gelado naquele meio do dia, nossa, alegria que fica, né? Quem que não fica? Até a gente fica, né? A gente tá lá na obra, se chega alguém com refrigerante geladinho, uma água mais geladinha, a gente fica parecendo criança. Então, são esses simples detalhes, esses simples demonstrações em que nós nos importamos com eles. Gera uma reciprocidade. Então, ele vai pensar 2 vezes, a pessoa vai pensar 2 vezes, Elias ama refrigerante gelado, Eu não sei como que não dá choque térmico, aquele calor, toma refrigerante no glu-glu-glu, né? Toma de uma vez. Essa reciprocidade, nós fazemos com gentileza, essa mão de obra vai retribuir pra gente, de uma maneira ou de outra. E uma das maneiras sendo, não nos deixando na mão. Então, quando nós temos, voltando ao que escocio paisagismo. É isso? Falei certo? O que ele comentou sobre equipe própria. Quando nós temos o nosso faturamento, ele consegue absorver isso. Nós temos execuções de uma maneira constante, em que você consiga fazer todos os custos envolvidos nessa contratação, sejam pagos e de maneira tranquila. Perfeito. Aí você treina, você faz todo o treinamento para que essa equipe se mantenha constante, né? Não tenha uma alta rotatividade. Que quando nós contratamos, geralmente a alta rotatividade é um problema. Que entra, você treina, sai, entra, você treina, sai. Então nós temos que desenvolver estratégias de como liderar essas equipes, como lidar com elas. Agora, quando trabalhamos, independente sim, a pessoa, né? A pessoa, o jardineiro, a pessoa da mão de obra, independente se ela é uma equipe fixa ou terceirizada, você tem que entender qual é a sua realidade, qual é a realidade do seu escritório, da sua empresa, qual é a melhor opção para você. Nós temos que saber lidar. Porque são pessoas, elas são pessoas que elas têm, são culturas diferentes, aprenderam de maneira diferente. O certo para um não é o certo para outro. Pra gente parecer uma coisa tão óbvia, mas nem sempre é. É muito relativo. O que você acha, o preparo da terra que você acha que é correto, às vezes eles estão acostumados de outra maneira. Então, sempre o treinamento, sempre a conversa e sempre mostrar para eles que você vai reconhecer você sabe reconhecer quem que leva com comprometimento. É um elogio. Nossa, como ficou bonito esse canteiro que você fez. Que capricho que você teve para podar essa planta. Olha como ficou tudo organizado. Parabéns pela organização do seu trabalho. Isso gera um sentimento muito bom. Num meio que geralmente, como eu comecei falando, é grosseria. Não tem tanto essa delicadeza de se conversar. Eu vejo muito, né, como que se trata. Eu falo, meu Deus, como que pode, né, você passar o seu dia a dia lidando tão grosseiramente um com o outro? Como que finaliza esse dia? Como que tem alegria para acordar no outro dia para trabalhar? Acho a sua ideia de lives fantástica. Sugestão, um grupo de WhatsApp para troca de informações sobre paisagismo. Adorei a sugestão. Já vou anotar aqui. Já anotei já. Vou seguir sua sugestão, sim. Adorei. Obrigada. Mas também, se quiserem, todos os assuntos que eu tenho, todos os assuntos de posts, comentarem ali. Adoro quando vocês comentam para poder responder. Quando vocês interagem por ali, fiquem à vontade também, viu? Podem conversar à vontade. Então, isso da equipe. Agora eu queria saber de vocês, né? Quais estratégias que vocês adotaram nas suas equipes que deram certo? Quais os problemas que vocês tiveram com essa equipe? Eu não vou conseguir anotar. Bom, vou sim. Peraí. Eu não ia conseguir dar print de tela, eu já vou anotar aqui no papel. 9. Ai, gente, pra enxergar, peraí. 9.
95182. Qual que é seu nome? Ecocio, imagino que seja o nome da... Escocio, imagino que seja o nome da sua empresa. Depois você me passa o seu nome que eu anoto aqui, tá bom? Então, desses que eu falei pra vocês, vocês já tiveram isso? Vocês já tiveram esse problema? Já tiveram quais mais problemas vocês tiveram? E quais as soluções? Quais estratégias que vocês usaram? Então, aqui nós falamos da estratégia de levar refrigerante, de levar lanchinho da tarde. Escócio, falei errado então, Escócio. Esse é seu nome, Escócio. Legal, tá anotado já, Escócio. Muitas vezes os jardineiros não fizeram curso de especialização. Aprenderam trabalhando, acredito que propiciaram uma formação, aulas, gosto muito dessa estratégia de trabalho gratificante. Muitas vezes mesmo. E muitas vezes eles nem imaginavam trabalhar com jardinagem. Eles só sabem, na verdade não é sabem. Eles aceitam. 45 graus, eu sou do Mato Grosso, Rondonópolis, terra dos 45 graus, meu Deus do céu, então imagina aí, aqui já tem beirado os 39, 40 com frequência, e já é o meu senhor, imagina aí, trabalhar com jardim nessa temperatura, parabéns, viu? Parabéns pela coragem. Então, quando nós pensamos assim, o jardineiro, né? Ele que vai trabalhar com a jardinagem, muitas vezes ele não vai assim, eu quero ser jardineiro, eu estou disposto a usar minha força bruta para ganhar dinheiro. Então ele não sabe cavar, ele não sabe plantar, não sabe. E aí eu quero voltar para vocês do motivo de ter me dado pensado nesse assunto de falar com a mão de obra. Então, como eu falei com vocês, a semana passada eu estava executando um jardim e foi numa área rural. E eu chamei um jardineiro que está acostumado a fazer capinar, roçar, né, os terrenos e não fazer o paisagismo. E ele estava assim, encantado, estava feliz da vida por estar aprendendo como plantar, que eu fui ensinando, né, passo a passo para ele, porque ele não tinha esse hábito, não tinha esse conhecimento, fugiu a palavra agora, de como distribuir as plantas, tudo. Então eu fui passo a passo, fui distribuindo com eles, mostrando como que fazia, mostrando como que ia marcar terreno, o canteiro, o que plantava primeiro, eu fui explicando esse passo a passo, né? E ele falava assim, nossa, será que eu posso ser paisagista? Falei, você fazendo isso com carinho, com atenção, com dedicação e com muito cuidado, por que não? Né? Por que não? Não trabalhar, porque ele falou assim, eu não quero mais trabalhar com jardinagem, quero trabalhar com paisagismo. Deixa eu só ler aqui. Isso, mas essa realidade está mudando. Muitos cursos estão sendo oferecidos por escolas renomar. Isso mesmo, estão mesmo. Este ano, 51 graus foi o recorde. Meu Deus, acredite que com 19 anos de trabalho eu me deparei com essa barreira novamente. Plantas de Olambra estão fritando aqui. Porque aqui eu tô pertinho de Olambra, né? E aqui o mais quente acho que foi 40 graus. Mas é uma média de 35, 33 graus. Imagina aí, 51 graus. As plantas não estão adaptadas, né? Ficam em estufas, ficam embaixo de cobertas. Meu Deus. Imagina, judiação. Eu falo que aqui já, quando eu vou ensinar eu dou aula para cursos de jardinagem também, né? Então, quando eu ensino parte de luminosidade para os meus alunos, eu falo para eles que existem as plantas de sombra, meia sombra e sol. Que hoje, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda considerava a planta, quando pegava um pouco de sol, que era planta de meia sombra. Mas hoje já não, se pegou um pouco de sol, já coloco planta de sol, porque o sol tem vindo tão forte e que torra a planta, mesmo aquela planta de meia sombra, ela não aguenta o pouco de sol que bate nela, porque tem mudado de ficar cada vez mais o sol mais quente mesmo. Então, voltando ao assunto desse jardineiro, né? Então, eu tava toda feliz, falando assim, quer dizer que eu posso trabalhar com paisagismo? Falei, você tem que treinar, você tem que aprender mais, aprender como é que faz, prestar bastante atenção, porque ele sabe que o valor de um jardineiro que trabalha para roçar terreno é muito menor do que um valor de um jardineiro que trabalha com paisagismo, né? E aí fui explicando, daí ele me lembrou, sabe quando, é tanto tempo, né, gente, que ele foi falando pra mim, nossa, e aquele cliente, que ele já tinha trabalhado pra mim há anos atrás, acho que assim uns 15 anos atrás, logo no começo, daí que eu fui lembrar, eu não tava lembrando, falou, lembra daquela vez que a gente foi plantar uma grama pra você? Ele falou assim, nossa, eu nunca fiquei com tanta vergonha de um serviço que eu executei, mas aquele eu fiquei.
Daí eu fui lembrar, falei assim, eu fiquei, meu Deus, que grama será que é essa, né? E aí eu fui lembrando. Foi um jardim que fiz, foi um dos primeiros também que eu fiz, que não tinha experiência, eu nem sabia onde comprava grama, gente. Aceitar terreno, sabe quando você vai assim, vai aprendendo? E eu ia muito no que o jardineiro falava, porque eu queria aprender com o jardineiro, na verdade. E ele chamou 2 amigos pra ajudar, então eu ia buscá-los, eu levava até lá no jardim, ficava o dia inteiro e sofria, porque ele não rendia, eles não sabiam fazer, então, e eu também não sabia, eu tava aprendendo, sabe aquela confusão? E aí, ele ficou horrorosa grama, eles não sabiam acertar a terra, ficou indecente. Daí terminou, acertei com eles, levei embora, mas eu falei assim, eu não posso aceitar isso. Eu de jeito nenhum, não tem como entregar esse serviço pro cliente. Tem que ficar indecente. Aí eu contratei uma outra equipe, que aí fui buscando mais indicações já de equipe, foi o início das equipes terceirizadas. Equipe que já conhecia, já sabia como trabalhar, que eu chamei e falei, eu preciso que você acerte isso aqui. Eu paguei tudo de novo, acertou tudo a grama, deixou tudo perfeito. E ele perguntou, e aquela grama? Eu falei, nossa, eu não lembro como que foi. Mas foi que daí eu tive que chamar essa outra equipe. Não comentei com ele para não ficar chateado, né? Porque ele entendeu que ele não tinha feito um serviço legal. Mas o cliente foi assim até hoje é meu cliente. Então, foi um serviço que acabou finalizando com sucesso. Mas foi aí que eu pensei nisso. Lembrei dessa dificuldade que eu tinha. Essa dificuldade em passar o que eu conhecia, passar do jeito que eu queria para a mão de obra, e quando a mão de obra mesmo assim não entende. No caso deles, eles não entendiam, eles não tinham habilidade. Então foi meu erro, né? Eu errei no começo da contratação, quando eu errei pessoas que não sabiam o que elas estavam fazendo. E também não sabia como treinar. Então foram 2, o erro de não saber contratar e não saber como treinar. Eu fui aprendendo e mudei, graças a Deus. Olha, show de bola mesmo suas lives. Apenas que preciso sair agora. Tenho um compromisso. Abraço. Abraço, Escócio. Até mais. Vão ter várias que eu não aguento ficar longe daqui. Até mais. Obrigada, viu? Obrigada por assistir. Aqui estamos utilizando plantas e produtores rurais e plantas ornamentais. Essas estão aguentando melhor. No Rio de Janeiro é em Guaratiba. Nossa, Rio também é calor, né? Acho que é mais calor aqui na minha região. Não sei se chega nos 51 graus lá de Rondonópolis, do Escócio, mas... Deixa eu ver se eu não falei na cidade errada. É Rondonópolis. Que é do Escócio, mas imagine que seja quente, né? Então, quando a gente pega de produtores, onde que ela fica na roça mesmo, as plantas elas ficam na roça, ficam no sol, as de sol, elas tendem a aguentar mais. Mas quando elas são criadas em estufas, em lugares cobertos, elas sofrem bastante. Nós temos que pensar nisso, né? Que parece uma coisa que eu tô comprando uma planta de sol, vai aguentar no sol. Nem sempre. Então é isso. É isso que eu queria falar para vocês sobre a mão de obra. E principalmente, né? Então, 2 pontos principais, para resumir tudo isso que a gente conversou. 2 pontos principais. Primeiro, aqui estamos fritando. Eu imagino. O primeiro ponto, para lidar com equipes, para tentar sempre melhorar. Vai ser de uma hora para outra? Não. Vai ser o gradativo. É uma coisa que você vai construindo, que você vai conquistando. Então, vou falar 3 pontos. Uma, estratégia. Pense em qual a estratégia melhor que vai funcionar melhor para sua equipe. Como eu falei para vocês, eu não aboli segunda-feira de iniciar. Eu mudei todo o meu esquema. Eu já comentei com vocês já que eu tenho um planejamento semanal. Isso, daí a importância da justificação. Exatamente, Diego. Olá, Diego. Então, como eu falei pra vocês, eu tenho um planejamento semanal. Então, antes de segunda-feira era dia de começar jardim. Segunda e quinta. Era porque eu ajustava com os dias que aqui o Ceasa, que é onde eu compro a maioria das plantas, funciona. Fica aberto para os profissionais. Então, era quando eu começava as datas, as execuções. Mas aí eu fui percebendo, eu sofria muito de segunda-feira. Ficava aquela angústia no domingo já. Eu queria a síndrome da musiquinha do Fantástico. Quando eu assistia Fantástico ainda, que cada vez que eu começava, eu falava, meu Deus, segunda-feira, amanhã eu vou ter estresse, que o jardineiro não vai aparecer. Aquela angústia no domingo à noite. Então, eu falei, não posso mais viver assim. O que eu pensei? Falei, mudei tudo. Então, eu não começo mais de segunda-feira. Ah, não tem problema, Diego. Como eu falo, eu sempre quero deixar salva. Mas vou fazer o possível para deixar salva. Só se realmente cair que não fica, senão ela vai ficar salva, tá bom? Daí você assiste. Então, o que eu fiz? Segunda-feira eu mudei todo o meu planejamento. Segunda-feira hoje é o dia de financeiro. Vai fazer o possível para deixar, Diego. Eu vou deixar fazer o possível.
É só se cair a internet mesmo que não, mas senão ela vai. Segunda-feira hoje é o dia, que foi ontem, né? É o meu dia que eu fico o dia inteiro com o financeiro. Então eu faço os pagamentos, eu faço a previsão da semana inteira de pagamento, eu já faço a checagem, todos os recebimentos que eu tenho para receber, para fazer organizar nesses pagamentos, eu converso com fornecedores, então eu vejo se eu tenho que fazer alguma compra, eu já organizo toda a minha semana, então o dia do planejamento e financeiro na segunda-feira. Planejo todo o resto da semana até na próxima segunda. E na terça-feira eu mudei, então não é na segunda, é na terça-feira que eu inicio. Eu inicio de terça e quinta-feira os jardins. Acabou o problema, gente. A taxa de jardineiro não aparecer na terça-feira para começar o jardim despencou. Só dessa mudança. Posso falar que melhorou? 90%. Porque segunda-feira, infelizmente, é o dia da ressaca do domingo, né? De quem curte uma noitada, curte beber um pouquinho mais, curte aquele jogo de futebol que se estende depois para comemoração. Então, é o dia. Então, eu mudei pra terça. Assim, terça já tá todo mundo tranquilinho, todo mundo já volta a trabalhar. Isso mudou. Pense em estratégias. Funcionou pra mim. Pense em estratégias se isso vai funcionar pra você também. Pense como uma forma de você diminuir, ter essa diminuição de estresse. E outra... Eu falei que eram 3, né? Vamos ver se eu me empolgo e acabo perdendo o fio da meada. Então, uma era mudar a data. Eu mudei de segunda pra terça-feira. Gentileza. A segunda é gentileza. Mesmo que você seja tratado com brutalidade, sempre lembrar, não confundir a pessoa que ela é bruta, porque ela está acostumada a lidar e a receber brutalidade. Olá, João. Está acostumada a lidar com a brutalidade e receber brutalidade, ou com falta de respeito. Então nós temos que entender. Se a pessoa é bruta, estúpida com você, você tem que entender. Se primeiro, essa característica, essa atitude, ela está sendo por falta de respeito, de educação ou por costume do ambiente em que se vive. Se você perceber que é falta de respeito e educação, você tem que logo de uma maneira sempre gentil, se impor e mostrar. Você vai respeitar e você exige respeito. Não tem outra alternativa. Ou respeita ou respeita. E ponto final. Nisso nós temos que ser firmes nesse ponto. Para que não seja confundido. Gentileza com ser bobo, com ser mole, com não ser líder. Naquele momento, na hora que você vai fazer a execução, você é um líder de equipe. Você é um líder onde que os seus liderados, que são naquele momento os jardineiros, eles têm que receber as suas orientações. Você vai respeitar, sim, o que cada um tem de conhecimento adquirido pela experiência, sim, só que é você que vai decidir se ele vai, naquele momento, ele vai utilizar aquele conhecimento adquirido dele, que é o costume dele realizar, ou se vai seguir a sua orientação da maneira como você gosta de trabalhar. Como eu disse, eu escuto para ver se tem sentido para mim, a maneira que eu gosto de trabalhar, aquilo que a pessoa falou. Se tem sentido, por que não tentar? Agora, se não faz sentido, foge daquilo que você normalmente quer trabalhar, que vai afetar o resultado final do seu jardim, porque o que é a nossa intenção? O resultado mais primoroso possível do jardim. Se aquilo não fizer sentido, você fala, olha, muito legal isso, gostei de aprender essa com você, mas hoje eu preciso que você trabalhe dessa maneira, que é a maneira que eu gosto, a maneira como eu mantenho o padrão dos meus jardins. Tudo bem pra você? Você consegue fazer dessa maneira? Consigo, beleza. Então, a gentileza. E a terceira, quando tiver qualquer tipo, o início, né? Quando você perceber que pode ter qualquer tipo de início, de atrito, você já vai, por questão de não seguir as suas orientações, de não seguir os seus padrões, você já chega antes de começar qualquer atrito, antes de demonstrar que vai ter uma discussão. Você fala, qual está sendo o problema? Eu expliquei expliquei 2 vezes. O que está acontecendo para você não fazer da maneira que eu solicitei, que eu pedi para você, que eu te orientei? Ah, não é assim que eu faço. Eu quero que seja feita dessa maneira. Você consegue fazer isso? Porque a hora que você pergunta se você... Não é assim, eu quero. Você consegue fazer dessa maneira? A pessoa para pensar. Ah, se eu não fizer da maneira que estão pedindo, vai parecer que eu não sei, que eu sou incapaz, por exemplo. Então, a tendência é que a pessoa vai lá e faz. Daquela maneira que você orientou e não vai entrar em atrito com você. Então, você vai fazer a pessoa refletir na atitude. Então, você consegue? Consigo. Então, perfeito. Agora, se a pessoa falar que não consegue, daí você, também com educação, você vai pedir ou para ela se retirar, ou vai passar uma outra função, ou chefe de equipe, ou se for seu funcionário, você vai passar uma outra função, e já sabe que aquela pessoa não serve para fazer esse tipo de serviço. Vai fazer algum outro. Pode ser para ajudar trazendo suprimentos, insumos para o local, para fazer um outro buraco, para plantio, não sei. Daí você vai analisar
as habilidades de cada um na área, lá no momento. Então essas são essas 3 principais, que se você colocar em prática esses 3, você vai... Ai, Marli, eu que sou grata por vocês estarem sempre aqui, sempre cada vez mais me incentivando a fazer mais e melhorar, a cada dia. Eu que sou grata. Então, se vocês, eu tenho certeza que se vocês colocarem esses 3 itens em prática, essas 3 maneiras em prática, vocês vão ver como vai surtir efeito na sua equipe. Seja terceirizada, seja fixa. É isso. Acho que não tem mais alguma coisa? Ah, eu não gosto quando acaba a live. Passa tão rápido essa 1 hora, não passa? E vou aproveitar para falar para vocês, né, que hoje, como eu falei nas nossas últimas lives, hoje é o último dia para se inscrever no método Paisagista 10K, que é um método em que eu desenvolvi a partir desses quase 19 anos de trabalho, com todas as estratégias que eu utilizo no meu escritório, que me fizeram a crescer como nunca, ter faturamento como eu nunca imaginei que eu pudesse ter com o meu trabalho. Afinal, como eu contei para vocês, né, eu era aos trancos e barrancos no início, sem nenhuma padronização, e é onde eu ensino para meus alunos tudo isso que eu aprendi nesses últimos anos. A começar já, para quem está começando, começar já direitinho, para não sofrer os perrengues que eu passei, e para quem já trabalha na área, e aprimorando cada vez mais. Nunca é demais o nosso conhecimento. Como eu expliquei em algumas lives, eu tenho alunos desde que são recém-formados, que estão começando na área, querem ingressar, como escritórios já faz 30 anos que trabalham e que estavam em busca de como foram crescendo sem seguir um padrão, sem ter uma estrutura, e que queriam melhorar. E já vem os resultados, já vem como a carga diminuiu bastante, essa sobrecarga que nós temos, né, de tudo. Então agradeço mais uma vez, e quem quiser, até hoje tem inscrição. Vou ficar muito feliz em ter um de vocês, ou vários de vocês, ou todos vocês como alunos, tá bom? Um abraço, gente. Até a nossa próxima. Boa noite, um bom resto de semana para vocês. Até mais.